Presidente, vereadora Flávia, nobres pares, a Guarda Municipal, imprensa, internautas, público aqui presente, meu boa noite a todos. Rapidamente, não poderia de parabenizar essa cidade maravilhosa em que estou há 45 anos, pela passagem dos seus 69 anos. 69 anos de emancipação político-administrativa. Mesmo porque nós temos a época da Rocinha, e o nosso amigo que já está muito mais tempo aqui sabe, né, quantos anos temos a nossa, quando era distrito. Então, parabenizar pelo povo que tem, pelo povo guerreiro, trabalhador, pujante. E também a tristeza de não ter nenhuma comemoração no nosso município. No aniversário da cidade, eu não estava aqui, mas nada, então é muito triste. Exatamente, o vereador lembrou muito bem, não se comemora o aniversário da cidade, não se tem mais o nosso 7 de setembro, o 7 de setembro tem, não se tem as atividades no nosso município. Então é uma pena, né? Vai que nem chuchu quando está na cerca, naquele sol, vai murchando. E nós esperamos, temos a esperança de que isso vai ser revertido e vai ser melhorado. Pode ser já daqui um ano, 2, 3, mas com toda certeza vai ser... Vinhedo deve brilhar no cenário nacional e não murchar como um chuchu na cerca que está se acabando. Infelizmente é o que nós estamos vivendo no nosso município. Um chuchu velho. Com relação ao Vale Verde, não é a primeira vez que as pessoas vêm nessa Câmara. Vêm há muitos anos. E muitas vezes falar aqui é fácil, porque a pessoa aparece aqui, mas a verdade é o seguinte, não mora uma pessoa, duas, não se tem uma rua ou duas, tem mais. Ela está na divisa entre Vinhedo e Valinhos. Eu fui superintendente da Sanebave, e na época nós tínhamos problema da questão da ligação de água, é Vinhedo ou Valinhos? Lembra mais fácil falar que na época que lá era o presidente do DAI de Valinhos, olha, vamos fazer o seguinte, daqui para cá Vinhedo vai fazer, daqui para lá você faz, tudo bem, tudo bem. Então aparentemente resolveu o problema da questão da água naquele momento, foi isso, foi um acerto rápido. O que você não pode é ficar brigando com Valinhos e largar o povo sem a água lá, então isso não pode acontecer. Então quando a gente fala no diálogo, o que deve fazer? E até sugiro ao vereador Rubens Nunes, que tem acompanhado um pouquinho mais vocês de perto, deixamos-nos a Câmara, todos têm o interesse de que o bairro possa ser melhorado e que vocês possam ter as melhorias necessárias, que é o básico. Ninguém aqui está pedindo que se faça castelos monstruosos, vocês querem o básico. Então tá bom, o diálogo cabe, sai da população ao executivo vinhedense e também deve ao executivo valinhense. Mas para quê? Quais são as melhorias que precisam ser feitas? É a iluminação, é o asfalto? Qual é o planejamento? Pode ter um PCM, coisa que não se usa mais, que é o Plano Comunitário Municipal. Talvez a prefeitura entre com uma contrapartida, os moradores entrem com outra contrapartida. Agora, se não tem o diálogo, o que vocês vão conseguir? Nada. Então, esse é o princípio, esse é o caminho de se conseguir melhorias para os bairros. E vocês estão corretos. Tem que buscar, mas infelizmente quem faz é o executivo. Então, o apoio do legislativo, vocês viram que tem 100%. Cabe o prefeito abrir as portas para vocês, para ter esse diálogo e poder ter as melhorias no nosso bairro. Da mesma maneira que deve ter o diálogo com o sindicato. O sindicato, por anos e anos e anos, não se tem o diálogo com o executivo. Isso dá, isso não dá. Senta, discuta e conversa. Muitas vezes tem toda aquela briga aí, vai lá, dá alguma coisinha e morre o assunto. Eu acho que isso, gente, a política ela tem que unir e tem as discordâncias de ideias, não das pessoas, mas que seja realizado o diálogo para chegar a um consenso comum. É isso que deve ser feito no Executivo. Isso não serve para Vinhedo, não, para todas as cidades do Brasil. Hoje nós iríamos votar o projeto 1/2018. O vereador Paulinho pediu vistas do projeto. Para mim tudo bem, aprovei vistas ao projeto de lei. E aqui deve... Flor, obrigado.
aqui deveremos votar a semana que vem, o pedido de vistas é para 10 dias, ou se não for a semana que vem, daqui 2 semanas, iremos votar o projeto. E tem aqui acho que um pedido para vir o Gildo Cantelli a essa casa. O Gildo é um prestador de serviço há muitos anos em nosso município, um profissional do mais alto gabarito que vocês podem conhecer. Cara sério, sucinto. E o Gildo, nesse momento ele virá aqui, não para dobrar o vereador. Do ponto de vista econômico da prefeitura, olha, mas a inflação ela caiu bastante. Né? Então nós precisamos fazer com que o projeto, que já foi rejeitado o ano passado, e a minha opinião é que ele continuará sendo rejeitado. Que ao se pagar o IPTU, só para vocês terem uma ideia o que é o projeto. O projeto vê o seguinte, no lançamento do IPTU, para quem paga à vista na primeira opção, tem 10% de desconto. Mas por estar desembolsando à vista, e não é renúncia de receita. E na segunda opção, que é no mês subsequente, o cidadão tem 5%. Ou você parcela lá por 12 meses e vai pagando seu IPTU. E o que o executivo quer fazer? Olha, a inflação foi 2,5%. Então ele quer atrelar, porque a inflação baixou, ele quer atrelar um desconto baseado na inflação. E aí corre um risco também de ele receber tudo parcelado, de não ter um montante maior no começo do ano no caixa da prefeitura. Então assim, esse benefício é de muitos anos, já chegou a ser 15%. Então assim, ó, é a minha opinião. E me desculpe, eu adoro o Gildo, mas o Gildo não vai me dobrar, vai vir aqui, ele nada mais vai falar do que eu estou falando aqui. Eu não sou nenhum gênio, mas é isso que vai acontecer. Então a minha condição é o seguinte, sou contrário ao projeto, foi rejeitado ano passado e tem que ser rejeitado novamente. Se a prefeitura quer o dinheiro integral, então fala para o contribuinte pagar em 2 parcelas, não tem desconto nenhum. Não é mais fácil? Fala para o povo pagar, mas o benefício tem que ser dado para aquele que talvez tira ou tenha condição de pagar à vista. Então a minha posição está dada, vindo ou não vindo o Gildo, a minha posição é contrário a esse projeto, a tirar mais uma situação que o povo tem, eles querem retirar. Daqui a pouco vai retirar tudo. Vai retirar tudo que é benefício em nosso município. Então, de antemão, já sou contrário com a vinda ou não do Gildo, do prefeito, de qualquer secretário que seja, para esse projeto. O Sandro, eu falei na outra sessão que eu não poderia, não estava em Vinhedo, que teve audiência pública da educação, mas estávamos bem representados pelo Sandro, Rebeca, Florentino e PC, foram os 3 que foram na audiência. Pelo menos me parece que teve o diálogo, mas eu acho que a palavra dos vereadores seria importante e parece que não houve isso, né? Então, talvez respeitar um pouco o legislativo, como respeitou os profissionais que estavam lá e os mais inscritos, mas era importante que alguém do legislativo pudesse ter a fala. Mas pelo que o Sandro explanou aqui, existem algumas possibilidades de mudança, que é o período de férias para as auxiliares, seria em junho e janeiro. Até aí tudo bem, mas ele tem que falar, a secretaria tem que falar com os auxiliares, né? Eu acho que precisa ver se elas vão concordar. Então essa é a primeira coisa, é acertar a vida deles dentro de casa. A segunda, que é a possibilidade do período parcial. É positivo. Porém é o seguinte, é mais uma situação que pode ser discutida assim. De repente tem mãe que precisa da creche das 6 ao meio-dia. Tem outra que pode usar do meio-dia às 18. Mas, como uma nova situação, que eu acho que até melhoraria para a municipalidade, mas desde que haja demanda para isso. Agora, manter a criança na creche período integral, ponto. Acho que isso não tem discussão. Eu acho que seria retroceder ao tempo. A possibilidade de avaliar se existe demanda para que alguém deixe meio período, eu acho que esse estudo deve fazer. Quem ganharia seria o município. Mas faça o estudo primeiro e faça essa distribuição. Então eu entendo que está pelo menos garantido a creche em período integral para as crianças do nosso município que precisam, porque a mãe precisa trabalhar para compor a sua renda familiar em casa. Nós falamos um pouquinho de mobilidade. Aqui existe a comissão, foi prorrogado o prazo da comissão para fazer um parecer que eu não tenho dúvida que vai ser satisfatório para o nosso município, e que o executivo possa
acompanhar, né? Que faz a comissão, dá um parecer e o executivo senta em cima do parecer da Câmara e o que acontece? Nada. Em 2003, nós tivemos um problema de transporte de ordem operacional e o que se chamava de transporte alternativo. Marcos estava nessa casa. Que foi aquela onda lá dos pirueiros, né? O transporte público não está indo bem, começou os pirueiros e começou a pegar gente para lá e para cá, virou o samba do crioulo doido. Até que, né, os pirueiros realmente não estavam regulamentados, a empresa teve que dar uma melhorada em número de ônibus e algumas coisas, que era obrigação dela, né? Era obrigação ter o número de ônibus que necessitava em Vinhedo. Mas o tempo vai passando, as coisas vão mudando. E naquele momento os pirueiros perderam a briga e foi a mesma concessionária de hoje manteve os seus serviços, mudando alguma coisinha, né? Que de lá para cá não mudou muito não, mas continua fazendo o seu trabalho. Que é o que eu acho que tem que executar o contrato. Né? Embora, Marcos, não se fala nada na cláusula, mas é muito simples. Se cumpriu, não, eu posso rescindir. Aí é uma questão de postura política e administrativa. Mas, enfim, vamos esperar o parecer da comissão da casa. Na nossa realidade, gente, eu vou ser muito claro, e não tenho medo de externar, não, aqui. No começo, houve toda aquela briga entre Uber e taxista. E alguém aqui, eu nunca usei Uber em Vinhedo, mas fora, usei bastante. E posso falar uma coisa? Deve ser regulamentado aqui também no nosso município. Só para vocês terem uma ideia, uma passagem de ônibus está R$ 4,30. Uber, da onde eu estou aqui, da Câmara, até a minha casa que é em frente ao Savian, a cachaçaria do Alambique. Um Uber custa, tem dois, tem o Select e o normal. Um custa R$ 9,50, o outro custa R$ 10,20. Se nós pegarmos em 4, sabe quanto vai custar para ir daqui lá na Capela? R$ 2,74 com Uber com ar-condicionado. Uber Sedã. É simples. E a passagem R$ 4,30. Então essas empresas de ônibus precisam tomar cuidado, que daqui a pouco alguém vai começar a morder o bolo. Porque deverá ser regulamentado na maioria do país. E eu não tenho problema algum, tenho amigo taxista, respeito a empresa de ônibus, mas devemos fazer a regulamentação, não podemos ficar aqui em cima do muro. Opa, tem gente que é contra, beleza, tem gente que é a favor, vai ter que ser regulamentado. Porque tem gente que para serviço aí um ou outro é multado. Não faz a coisa certa, ou pode ou não pode. Mas como é emergente ao nosso país, e estão entrando outras empresas, né? Tem a Uber, tem uma outra empresa nova que está entrando no mercado, é a evolução, gente, é a tecnologia. Mas em contrapartida, está beneficiando quem? A população, está diluindo os seus custos. E tudo que for com coerência, aprovado, com lei, com determinação, com regras, eu sou favorável sim. Isso também deverá acontecer aqui em nosso município. O meu tempo é curto e eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a CPI. A CPI foi instaurada e instalada a semana passada, já por 7 assinaturas, 8, não sei quantas já tem. Independente, com 5 ela já teria. A CPI existe, vai ter um começo, um meio e um fim. O vereador Rubens fez um requerimento, aprovei. Pode trazer o secretário dia 11, pode trazer amanhã, pode trazer depois. Vamos ouvi-lo. Agora, contra fatos, no argumento. 50% a mais que o preço de mercado de um pãozinho? Não sei qual a explicação que vai dar. E servido por um buffet? Para fazer um balizamento, quando o santo desconfia, pega o próprio secretário o telefone, ligasse em 3 padarias no município. Faz um balizamento via fone. Espera um pouquinho, o preço de mercado é esse, por que foi nesse preço? Vem aqui que nós vamos perguntar para ele. Mas a CPI continua porque ela vai até o de 2012. Então vamos levantar quanto se pagou do pão em todo esse período. E que a verdade venha à tona. Então aprovei que venha o secretário aqui, mas a CPI vai ter um começo, um meio e um fim. E vai arder para quem tiver que arder. Boa noite.